Fala pessoal, tudo bem? Irmão Alexandre na área, vamos começar mais uma aula do nosso curso teológico. Deixa eu só dar uma limpada na câmera aqui. Aê! Agora sim! Tudo bem, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quem fala com vocês aqui é o irmão Alexandre, professor Alexandre Palma. Nos acompanhe lá no nosso canal, que é o canal Professor Alexandre Palma, Teologia Pentecostal. Pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação, tá? Aqui está o nosso livro para vocês verem. Livro aí oficial do Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Apesar de ser o seminário da Assembleia de Deus, ele é interdenominacional. E nós discutimos, ensinamos, aprendemos teologia bíblica cristã, principalmente a pentecostal. Então, seja bem-vindo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, do nosso curso, você deixa sua mensagem aí, nós mandamos o material para sua casa, você entra no grupo do WhatsApp para retirar dúvidas e nos dias da semana, através das redes sociais, nós postamos as aulas online e ao vivo. E algumas vezes, aulas também gravadas. Pessoal, pega a sua Bíblia aí. O capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2 e o versículo 8. Nós não vamos nos prender tanto no contexto desse texto, mas nós vamos como uma palavra de abertura aqui, tá bom? Está escrito assim, ó, Efésios 2, o 8, o 9 e o 10. Efésios 2, o 8, o 9 e o 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pessoal, o ponto de partida aqui, Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, e é para nós também que somos a igreja de Cristo, pela graça sois salvos. O que significa isso? Nós somos salvos pelo favor imerecido da parte de Deus para conosco. Então somos salvos pelo amor incondicional que Deus tem por nós. Isso é graça. Graça é nos oferecer aquilo que nós não merecíamos. Misericórdia é não nos dar aquilo que nós merecíamos. Então, porque pela graça, pelo favor imerecido da parte de Deus, sois salvos. E como que essa salvação, ela entra em prática? Paulo está dizendo, por meio da fé. Pessoal, Deus possibilita para que todos os seres humanos tenham fé. Mas Deus não vai responder com fé para Ele mesmo. Cabe ao homem responder com fé, para que ele seja salvo. Porque a salvação é através do mecanismo da fé. O que é a fé? É acreditar, é crer, é obedecer, é ser fiel aos mandamentos do nosso Senhor. Isso é fé. O irmão Anamis, nosso aluno aí por correspondência, está online. Pastor Nailson Araújo, Deus abençoe, está aí. O irmão Anamis também está aí. Deus abençoe a todos vocês. Conforme as pessoas forem entrando, vão dando seguimento aí. Então, porque pela graça, pelo favor imerecido de Deus, irmão Odair também está aí. Deus abençoe, Odair. Porque pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, sois salvos. Só que essa salvação só se dá por meio da fé. Fé em quem?
fé em Cristo. Aí, e isto não vem de vós. O que não vem de nós? A própria graça de Deus é que proporciona a nós a possibilidade de exercermos fé em Deus. Porque a fé, ela não vem de nós por nós mesmos, mas Deus possibilita ao homem, através da graça, com que ele venha a ter fé. A mesma coisa a graça, também não vem de nós. A graça é um dom de Deus. Dom é presente no grego. Ou seja, pelo presente que Deus dá, que é a sua graça, que é o favor imerecido, temos a possibilidade, através da iniciativa de Deus, de crermos que Jesus Cristo é o Salvador. Amém, pastor Nailson. Deus abençoe, pastor. Pastor Nailson é uma bênção. O Odair também está aí. Luiz Ventura também está aí. Deus abençoe. Aí, o que ele vai dizer no versículo 9? Não vem das obras. Ih, rapaz, agora pegou, hein? Quanta gente que faz dentro de uma denominação evangélica, achando que isso trará salvação para ele. Pessoal, a salvação não vem pelas obras, nenhuma. Nem pela gravata que você usa, nem pela Bíblia que você carrega. A salvação vem pela graça, por meio da fé. Não é por nada que você venha fazer. Não é pelo teu jejum, não é por tua oração, é pela graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. Quando nós estamos em Cristo, somos feitura de Deus. Ou seja, Deus refaz o homem segundo a natureza divina, para que sejamos parecidos com Cristo. É isso aqui que quer dizer. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, Deus nos criou em Cristo para que pudéssemos fazer as boas obras. Não é as boas obras que salvam, mas o salvo, ele vai praticar as obras de um salvo, que são obras boas, que são obras das características do reino, do rei do reino que é Cristo. Irmão Emerson, cooperador, abençoado, meu amigo aí, particular de décadas. Deus te abençoe, fazer aniversário essa semana, né? Feliz aniversário, irmão. Aí, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Gente, Deus preparou as boas obras para andarmos nela, mas Ele não obriga ninguém a andar nelas. Depende de mim, depende de você, depende do tanto que nós estamos ligados com o Senhor, através de nossa vida no altar. Irmão Messias, meu vizinho de casa aqui do lado, servo de Deus, também está aí. Deus te abençoe, Messias. Messias é obreiro ali na igreja Toque de Cristo, do nosso pastor Antônio Pita, igreja abençoada. Pessoal, depois desse primeiro momento de introdução sobre a questão da salvação, que vem pela graça, por meio da fé, que não vem de nós, mas é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é puramente pelo Senhor, e Ele preparou as boas obras para que andássemos nela. Vamos entrar aqui. Na última aula, nós íamos falar sobre o infralapsarianismo, escola infralapsariana. O que é isso? Como estamos estudando a doutrina da salvação, a mecânica da salvação, como é que se dá a salvação do homem, a escola infralapsariana é um nome meio... A gente usa às vezes alguns nomes meio esquisito, meio diferente, mas são nomes técnicos
para a ciência do estudo bíblico. Assim como o dentista tem suas ferramentas de trabalho, o mecânico tem suas ferramentas de trabalho, o teólogo, a teologia, também tem suas ferramentas de trabalho e os seus nomes específicos. Então, a escola infralapsariana é a escola que vai dizer que Deus, ele preparou a salvação para o homem em um momento específico. Então a gente vai ver o infralapsarianismo e a gente vai ver também o supralapsarianismo e já vamos também entender o que significa esses termos. Devagarinho, com calma, qualquer dúvida você pode perguntar aí, tá bom? Dentro do chat aí e estaremos respondendo sempre que possível. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai entrar na escola infralapsariana, que significa depois da queda, ou seja, depois da queda Deus elabora o plano de salvação. E também a escola supralapsariana. Supra é total, ou seja, antes de todas as coisas, Deus já preparou a salvação. Ou seja, antes da queda de Adão, Deus já tinha preparado a salvação para o homem. Então, essas duas escolas nós vamos estudar conforme o tempo proposto aqui. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, gente. Livro na mão, Bíblia na mão e vamos que vamos. A imagem minha para vocês está parecendo nítida? O áudio também tá legal? Manda um salve aí pra gente, tá? O Emerson está dizendo a paz do Senhor a todos aqui. E vamos nessa. Pessoal, escola supralapsariana. A escola que defende que a ordem da salvação da parte de Deus para a salvação do homem, ela vem antes da queda do homem. Então, Deus não foi pego de surpresa. Tudo bem até aqui? Então, o que acontece? Essa escola, o prefixo latino supra significa antes. Por isso, supra-lapsariano. Antes. É aquilo que vem primeiro. Irmão Maurício, Aniceto Viana, nosso irmão Nando. Deus abençoe, seja bem-vindo. Irmão Luiz, obrigado pelo feedback. Então, a palavra supra significa antes. E lapso, de lapsariano, no caso, lapso, significa erro. Então, a escola supralapsariana entende que o plano da salvação foi preparado antes da queda, antes do erro do homem. Deu para entender o que é supralapsarianismo? É isso. O plano elaborado para a salvação do homem antes da queda do homem. O irmão Maurício está dizendo aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos. Abraço de coração, pastor Nando. Pastor Nando é uma bênção. Ele cuida das missões ali na Assembleia de Deus. Homem de Deus abençoado. Gente, vamos lá então. Então, a escola supralapsariana, supra antes, lapsariano, queda. A escola que defende o plano da salvação antes da queda de Adão, no qual todos nós, como descendentes de Adão, caímos junto com ele, por ser o representante primário de toda a humanidade. Como nós nascemos depois da queda, todos nós nascemos com a matriz quebrada, que é Adão e Eva. Então nós nascemos com o pecado original por causa da queda de Adão. Isso a gente aprende na antropologia, doutrina da origem do homem. Estudamos um pouco na hamartiologia, a doutrina do pecado. E um pouquinho também na soteriologia, que é a matéria que estamos estudando nesse momento.
que é a doutrina da salvação. Então, a palavra supralapsarianismo se refere a algo que ocorreu antes da queda. Trata do quê? De um decreto divino que foi estabelecido por Deus antes da criação do primeiro homem, que foi Adão. A Bíblia diz que o primeiro homem a existir foi Adão. Alguns teólogos dizem uma coisa, alguns pensadores dizem outra, mas a Bíblia diz que Adão foi o primeiro homem. Não existe uma raça pré-adâmica, conforme alguns defendem. Tudo bem? Eu prefiro a Bíblia do que essas teorias diferentes que tem por aí. Então, o decreto divino, que Deus escolheu salvar o homem, que ele previu que o homem cairia, mas o plano da salvação foi antes da queda, ou seja, supralapsariano. Essa escola defende isso. Só que aqui, o que acontece? Nesse ponto, a escola supralapsariana vai dizer que Deus decretou. Decretar é bater o martelo, vai ser feito conforme ele disse. Essa escola diz que Deus decretou que uns fossem salvos e que outros se perdessem, antes mesmo que o homem viesse a existir. E um elemento estranho dessa teoria é a total ausência da participação humana na salvação e a total presença da participação humana na perdição. O problema da escola do supralapsarianismo é que Deus arbitrariamente salva alguns, mas o homem, com suas próprias pernas, vai para o caminho da perdição. E Deus não faz nada se ele não escolheu tal pessoa para ser salva. Essa escola ensina isso. Por quê? Se o homem é livre para escolher o inferno, também deveria ser livre para escolher o céu. Nós concordamos aqui nesse ponto, fazer um contraponto aqui. Nós concordamos que realmente Deus decretou que uns fossem salvos e que outros não. Só que esse decreto é baseado em Cristo. Aqueles alguns que Deus decretou que serão salvos são aqueles que Deus previu que viriam até Ele através de Cristo. E os que Ele decretou que não seriam salvos são aqueles que Ele previu que nunca viriam a Cristo ou não permaneceriam em Cristo. Então nós concordamos em parte com o supralapsarianismo. Entenderam, pessoal? Agora uma coisa histórica aqui, ó. Embora não tenha sido os reformadores da primeira geração, como Lutero, Zwinglio e Calvino, que criaram o supralapsarianismo, foram eles a principal fonte de um homem chamado Teodoro Beza, que é considerado o pai do supralapsarianismo e substituto de João Calvino. Por quê? O principal propósito da primeira geração dos reformadores, pessoal, era estabelecer ensinamento puramente bíblico, sem qualquer influência da filosofia grega, do escolasticismo que existia na época e etc. O propósito inicial era sola fide, que é somente a fé, e sola escritura, que é somente a escritura. Esses dois pontos têm sido chamados de princípio material e formal da reforma. Só a fé que salva, só a fé através da escritura que salva. Mas com a morte dessa primeira geração, desses reformadores, os sucessores dele começaram a especular várias e várias questões que não foram fechadas ou não foram discutidas pelos primeiros pais. Aí, pessoal, quando Calvino morreu em 1564, o Teodoro de Beza,
ele vai assumir a chefia lá da academia em Genebra e vai assumir a presidência do Conselho dos Pastores e vai se tornar o sucessor de Calvino. E os mistérios não revelados que Lutero, Zwinglio e Calvino não mexeram, o Teodoro de Beza, seguido por outros teólogos protestantes baseados na escolástica, se interessaram em tentar descobrir. Foi a partir dessas especulações que nasceu o supralapsarianismo. Tudo bem até aqui? Por quê, pessoal? Não basta conhecer o que está escrito na Bíblia. Precisa ter a interpretação correta da mesma. Tudo bem? Então o que acontece, pessoal? Provavelmente esse esquema infralapsariano e o propósito e o próprio arminianismo não teriam nenhum êxito se Teodoro de Beza tivesse se contentado com os mistérios que Lutero e Calvino não mexeram. Tudo bem? Só que, querendo melhorar aquilo que os reformadores fizeram, Teodoro de Beza acabou acendendo a grande discussão. E houve uma grande debandada. Tanto que hoje existem várias ramificações dentro do protestantismo. E é aqui que ela vai começar. Dentro do infralapsarianismo, pessoal, como que eles veem a ordem dos decretos? Tanto Zwinglio como Calvino, que foram reformadores na Suíça, eles afirmavam que não há nada que acontece no mundo que não seja por decreto de Deus. Então, é aqui que o Beza vai entrar nessa ideia dessa ponta de Calvino aqui e vai entrar na ideia do supralapsarianismo. Até mesmo, por exemplo, o pecado de Adão e de Eva aconteceu porque Deus determinou que assim fosse. Calvino ensinava isso. Ou seja, Deus prediz o que vai acontecer porque Ele predestinou todas as coisas. Dentro do calvinismo, precisa haver o decreto de Deus para que Deus tenha controle das coisas. Uma determinação de Deus para que Ele tenha controle sobre as coisas. Diferente do pentecostalismo, do wesleyanismo e do arminianismo, que diz que Deus, apesar de saber de todas as coisas que vão acontecer e que iriam acontecer, Deus permitiu o homem seguir com as próprias pernas através de seu livre-arbítrio. E mesmo assim, Deus não perde o controle e continua sendo soberano. Vocês viram a diferença aí? Mas vamos continuar. O que acontece, gente? E ele predestina, nessa ideia aqui do supralapsarianismo, porque decreta que seja feito, e isso foi desde toda a eternidade. Ó, Ellen Oliveira, Deus te abençoe, é minha vizinha aqui, de bairro, seja bem-vinda. Estão entendendo aqui então, gente? Então o que acontece? Por exemplo, a eleição é a escolha dos salvos da parte de Deus e a condenação daqueles que vão se perder da parte de Deus ocorre porque Deus decretou assim. E nós rejeitamos essa ideia de Calvino e essa ideia do supralapsarianismo. Deus decretou que todos que vierem a Ele através de Cristo são salvos. É isso que diz a Bíblia. Tudo bem? Mas vamos continuar aqui. E com base nesse argumento, pessoal, os calvinistas eles vão negar a presciência de Deus como um atributo, embora afirme como ato.
presciência como atributo diz respeito à onisciência de Deus, o Deus que tem todo o poder, e como ato aos decretos que Deus faz. É assim que eles enxergavam. Tudo bem, gente? E esse esquema que eu estou explicando para vocês aqui, de Calvino e de Zwinglio, na verdade, não trazia nada de novo. Por quê? Porque a maior parte desses argumentos fatalistas que eles tinham foi baseada em Agostinho e em João Crisóstomo. O Agostinho, chamado Agostinho de Hipona, né? É um grande teólogo da igreja antiga, e o Agostinho velho abandona o sinergismo, que é o homem cooperando com Deus para a salvação, e abraça, por causa da filosofia de época, maquinismo, etc., o monergismo, que é que tudo vem decretado por Deus. E o João Crisóstomo era chamado de João Boca de Ouro. Por que João Boca de Ouro? Ele era um monge missionário e bispo de Constantinopla, tá? Então o que acontece aqui? Ele, Teodoro de Beza, queria compreender de uma forma conclusiva os propósitos de Deus para todas as coisas. Ele só se esqueceu que tem coisas que é mistério que Deus não revela. Ele queria descobrir, por exemplo, por que Deus criou o mundo? Aí ele fazia uma outra pergunta: o decreto da criação do mundo é anterior ao decreto de predestinar algumas pessoas para a salvação e outras para a perdição eterna, ou é o contrário? Aí esses temas misteriosos, Agostinho, Zwinglio e Calvino, que eles não quiseram mexer, por considerar mistério impossível, Teodoro de Beza foi lá e começou a trabalhar nessa área. Então, partindo desse primeiro ponto, respira. Você tem uma aguinha aí na sua casa? Eu vou tomar a minha aqui, ó. É um assunto complexo, mas não é impossível de aprender. Tá bom, gente? O Teodoro de Beza, então, ele entendia que todos os decretos de Deus são simultâneos e eternos, porque ele aceitava a noção que o Agostinho tinha da eternidade. Ou seja, que na eternidade é um momento eterno, desde sempre. Para Deus não tem passado, presente nem futuro. Todo o tempo é sempre o hoje. Essa é a ideia que Teodoro vai trazer do próprio Agostinho sobre a eternidade. Tudo bem? Ou seja, para Deus tudo está no eterno presente. Nós na teologia dividimos em eternidade passada e eternidade futura. Mas diante de Deus, para ele tudo é um tempo só. Para Deus só existe o hoje, porque ele é o Todo-Poderoso. Tudo bem? E por causa dessa ideia, por isso, Deus não decreta algo e depois espera para ver o que vai acontecer. Porque para ele tudo está feito desde toda a eternidade. Porque o tempo de Deus é o Kairos. É sempre um hoje. Mas no relógio humano, que é o Cronos, tempo humano, que existe os tempos, as estações e os dias, e Deus ele vem no tempo humano para trabalhar com a humanidade, para levar a humanidade para esse tempo Kairos, para esse eterno presente que vai ser no tempo vindouro, na nossa ótica da cronologia humana. Deu para entender, gente? Beleza? Vamos lá então. Todos os decretos de Deus, dentro dessa linha de pensamento, em relação ao que está fora dele, que é a criação, é simultâneo e eterno. Irmã Sônia Emílio, paz do Senhor, minha irmã. Aí, pessoal, quando Beza e mais alguns outros reformadores debatiam acerca da ordem dos decretos, eles se referiam então a uma ordem lógica e não em ordem cronológica.
Não numa ideia humana de decreto, mas num pensamento divino, onde tudo é sempre um hoje. Portanto, a pergunta era qual? Qual é a ordem lógica do decreto de Deus com relação à criação? Qual é a ordem de Deus concernente à redenção, que é a salvação do homem? E essa questão, ela é importante, porque a maneira de nós vermos os propósitos supremos de Deus depende de como consideramos a ordem dos decretos. Tudo bem? E a partir dessa especulação que nasce o supralapsarianismo. O meu único problema com o supralapsarianismo é a parte do decreto de alguns para salvo e do decreto de deixar outros abandonados. Meu problema com o supralapsarianismo, a questão da salvação antes da queda é esse. Agora, eu acredito que a salvação foi elaborada antes da queda? Sim, mas não de forma arbitrária. Deus decretou que todos aqueles que viessem através do seu Filho, Jesus Cristo, a Ele, seriam salvos. Esse decreto, sim, porque ele mantém a soberania de Deus e exala também a liberdade humana, o livre-arbítrio humano, que faz o ser humano ser ser humano, que é ter direito de escolha. Claro que o homem de si só, ele não podia se chegar a Deus, mas Deus mandou a sua graça para capacitar o homem para poder aceitar ou rejeitar a oferta da salvação. Isso começa lá em Gênesis 3, quando o homem cai e com suas próprias forças ele faz folhas de figueira para cobrir a si e a sua esposa, representando o esforço do homem para se salvar. A gente vê que é Deus que vem até Adão. Adão, onde estás? É Deus que vem até Adão. Ou seja, Deus que proporciona a salvação para o homem. Aí a Bíblia diz que Deus, ele mata um cordeiro, que já ia simbolizar Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí ele, com a pele daquele cordeiro, ele faz vestes para Adão e para Eva. Vestes representa a vida de santidade na Bíblia. Deus estava colocando salvação, santidade em Adão e Eva que estavam caídos. Ou seja, a salvação, quem dá o pontapé inicial é Deus através da sua graça. Eudar Brito, Deus te abençoe. Feliz de ver você aqui, viu? Fica com a gente aí. Então, pessoal, tudo bem até aqui? O que acontece? O supralapsarianismo, ou os decretos de salvação, de salvar alguns e não salvar a outros, por livre e espontânea vontade de Deus, sem dar chance de escolha ao homem, que o Teodoro de Beza elaborou, supralapsarianismo, é uma forma de ordenar os decretos divinos, de tal maneira que a decisão e o decreto de Deus em relação à predestinação, ou seja, o destino futuro dos homens, o céu ou inferno, antecedem os seus decretos de criar o ser humano e permitir a queda. Se bem que no supralapsarianismo, Deus não permite a queda, Deus está decretando a queda. É assim que o calvinismo ensina. No arminianismo, Deus permite. No calvinismo, Deus decreta. É diferente. Então, vamos lá. Se fôssemos pincelar aqui uma ordem típica dos decretos na questão de Teodoro de Beza e do supralapsarianismo, seria assim, ó. Você que não tem o material aí, que você não estuda de forma oficial, anota aí com a sua caneta no seu caderninho aí. Primeiro, o decreto de predestinar algumas criaturas à salvação e à vida eterna, e outras criaturas
à perdição e ao castigo eterno. Ou seja, para o supralapsarianismo, Deus decretou, predestinando, sem querer saber se o homem aceitaria ou rejeitaria o evangelho por sua graça, decretou salvar alguns e não salvar outros. Esse determinismo, nós não concordamos com ele, tá, gente? Mas como você está aqui para aprender teologia, nós aprendemos e ensinamos todos os lados. Aí, depois desse primeiro decreto, Deus decretou criar o ser humano. Terceiro decreto, Deus permitiu que os seres humanos caíssem em pecado. E o quarto decreto, de fornecer os meios para a salvação, que é Cristo e o Evangelho, mas somente para aqueles que Deus arbitrariamente escolheu para ser salvo. E o quinto decreto, no supralapsarianismo de Beza, é aplicar a salvação a esses eleitos, que é a justiça de Cristo. Um contraponto aqui é o seguinte, que no arminianismo, essa execução é baseada no modo em que o homem, através da graça de Deus, responde ao convite do Evangelho. Vocês entenderam? E os meios de salvação é oferecido a todos, sem distinção. Esse é o contraponto de Jacó Armínio. E no arminianismo e na Bíblia, está claro que só os eleitos são salvos. Porém, isso não acontece por um decreto arbitrário, e sim pelo convite de Deus. E vai entrar na posição de salvo e eleito os que aceitam o convite de salvação. E vai ser rejeitado os que rejeitam o convite do evangelho de salvação. Um contraponto aqui para você não ficar perturbado com essa ideia do supralapsarianismo. Tudo bem? O que acontece? Essa dupla predestinação do Teodoro de Beza aqui, pessoal, ela foi condenada como heresia lá no Concílio de Orange. A ideia de que Deus predestina uns para os céus e outros para o inferno foi condenado no Concílio de Orange. Aí, reformulando, sabe como que eles elaboraram? Que Deus então predestina só os que serão salvos, mas deixa nos seus próprios pecados aquele que Deus não quis salvar. É uma maquiagem ali nessa questão, porque podendo Deus, pensa comigo, podendo Deus, já que a salvação é um ato arbitrário de Deus, e é Ele que capacita, que escolhe, que salva o homem, sem respeitar o livre-arbítrio do homem, então aí o maldoso é Deus, porque podendo Deus salvar toda a humanidade através do seu decreto, obrigando o homem a ser salvo, ele escolhe salvar só alguns. Então o erro no caso não está no homem, está em Deus. Por isso que nós rejeitamos essa ideia do supralapsarianismo. Tudo bem, gente? Ou seja, esse conceito supralapsarianismo, ele recebe esse nome porque ele pressupõe que antes da humanidade existir, Deus já havia escolhido aqueles que haveriam de ser salvos e os que haveriam de se perder, sem dar chance nenhuma aos que ele não escolheu. Nós rejeitamos veemente essa questão. Ou seja, tudo teria sido planejado pelo próprio Deus antes de ele ter criado o primeiro homem e antes de o homem ter caído no pecado. Porém, alguns supralapsarianos, eita palavra, negam
que Deus tenha decretado a queda do homem, mas apenas permitiu. Dizem que Deus previu a queda, mas nada Deus fez para impedir essa queda. E na verdade, sim, Deus previu a queda, mas sim, Deus fez algo para prevenir a queda, ensinando Adão e Eva a obedecer a sua palavra e não fazer o que não era para ser feito. Tudo bem? Mas a maioria dos soprassarianos vai dizer que Deus decretou a queda do homem, que nós rejeitamos. A questão da queda no pecado é o nosso próximo tópico aqui. O Emerson está dizendo aqui, muito interessante esse conceito supralapsariano. É um conceito determinista. Muita gente, Emerson, acaba sendo supralapsariano, filosoficamente falando, sem fazer. Quando nós dizemos aquele ditado, né? Vai ser o que há de ser. Ou isso aconteceu porque já estava escrito para acontecer. Quando nós usamos esse tipo de argumento, inconscientemente estamos usando o supralapsarianismo. Mas na realidade, o homem, através do seu livre-arbítrio, ele vive através de suas escolhas. E Deus, respeitando o livre-arbítrio que ele deu para o homem, Deus faz o homem colher exatamente aquilo que ele plantou. Ou seja, as escolhas do homem definem a vida que esse homem tem. E não é Deus que decretou que isso aconteça. Deus decretou permitir que o homem vive conforme a sua vontade. A vontade do homem mesmo. Mas sabendo que prestará conta a Deus de todas as coisas. Salomão vai dizer isso lá em Eclesiastes. Tudo bem, gente? Lei da semeadura, o irmão Emerson está dizendo aqui. Isso daí, Emerson. Agora, se o homem fosse decretado, tudo fosse já decretado, no dia da prestação de contas, um assassino não ia poder dizer para Deus que ele merecia a culpa. Pelo contrário, ele diria para Deus: Deus, você me programou para ser um assassino. Como é que agora se vai me lançar no inferno se a culpa é sua? Você me fez assim. Por isso que não tem lógica a ideia do decreto dos que vão ser salvos e dos que não vão ser salvos por uma arbitrariedade de Deus. Próximo ponto aqui, gente, a queda no pecado. Pessoal, do ponto de vista calvinista, a queda de Adão já era esperada. Então não causou nenhuma perturbação no plano original. Por quê? Porque desde a eternidade, Deus já tinha decretado salvar somente os eleitos. Deus simplesmente deu continuidade a seu plano salvífico, adicionando a expiação limitada, que significa ao sacrifício de Cristo, sendo dado somente pelos eleitos. O que acontece, pessoal? João 13,16 diz que Jesus morreu por toda a humanidade. A expiação é ilimitada, é para todos. Porém, ela só tem eficácia através daqueles que têm fé em Cristo. Tudo bem, gente? Amém até aqui? Nós concordamos aqui com João Calvino que só os eleitos são salvos. Isso é bíblico. O que nós não concordamos é a ideia de eleição de Calvino. Que Calvino vai dizer que os eleitos são eleitos por um decreto arbitrário de Deus. Só os eleitos são salvos? Só os eleitos são salvos. Só os predestinados são salvos? Só os predestinados são salvos. Porém, a forma que se dá essa eleição e essa predestinação não é arbitrária. É através da graça de Deus que dá oportunidade do homem caído, depravado, totalmente fora da vontade de Deus, igual diz Romanos 13:23, ter a possibilidade de se achegar a Deus através de Cristo. Então, a doutrina da eleição é bíblica? É. A doutrina da predestinação é bíblica? É. Não como Calvino ensinou,
Mas como a Bíblia ensina, a salvação é pela presciência. Ou seja, Deus previu, vendo toda a humanidade através de sua onisciência e presciência. Deus previu, Deus viu todos aqueles que pela sua graça preveniente, ou seja, a graça que capacita o homem, Deus previu todos aqueles que depositariam fé em Cristo. Vendo Deus todos aqueles que teriam essa fé em Cristo, então agora Ele escolhe, Ele elege, Ele predestina para que essas pessoas não percam a sua salvação, porque exercem fé em Cristo, e sejam predestinados a ser como a imagem de Cristo. Igual diz Romanos 8, 29 e 30. Beleza, gente? O irmão Emerson está dizendo aqui, ó, não haveria juízo, estaria tudo decretado se Calvino e o supralapsarianismo estivesse certo com que tudo que acontece já foi pré-ordenado por Deus. Todos vocês podem participar, tá, irmãos? Escreva aí e tá tudo certo. Respira. Gente, a ala radical do supralapsarianismo afirma que a queda do homem no pecado ocorreu para cumprir o decreto divino que decretou o homem a cair. Até mesmo as consequências do pecado, elas resultam da vontade ativa de Deus como a única causa de tal coisa. Aí, pessoal, querendo ou não, esse conceito, ele responsabiliza Deus por tudo que acontece no mundo, fazendo Deus causador direto de todas as coisas. Aí lá em Isaías 45, por exemplo, que vai dizer lá, né? Eu crio o mal e eu faço as trevas. Se apegam muito em Isaías 45 ali. Criar o mal ali, pessoal, a palavra hebraica é mal de calamidade. Deus cria calamidade, Deus permite a maldade nesse sentido. Por quê? Deus permite. Porque a calamidade, ela vem pela desobediência do homem. Se o homem obedecesse a Deus em tudo, não haveria calamidade. Então já começa por aqui. Tudo bem, gente? Então o que acontece? Essa ideia da vontade ativa de Deus como uma causa única para decretar a queda do homem e tudo que acontece no mundo, se chama na teologia de reprovação ativa. Por outro lado, pessoal, existe uma ala moderada do supralapsarianismo. Ela entende que a reprovação é passiva e não ativa. Ou seja, Deus não teria decretado a perdição do homem, mas permitiu que os processos perversos se encarregassem de fazer a maldade existir. E, por exemplo, quanto à posição de João Calvino nessa questão, tem havido uma certa ambiguidade. Ou seja, algumas porções de seus escritos parecem sustentar o supralapsarianismo e outras o infralapsarianismo. João Calvino é mais ou menos assim. As Institutas, que são as obras do Calvino, nos mostram Calvino totalmente supralapsariano e acreditando nos decretos de escolha de salvação e perdição. Mas quando você vai ler os comentários de Calvino dos livros bíblicos, ele parece que tem uma outra posição. Parece quase que um arminiano falando. Depois nós vamos aprender o que é o arminianismo, tá? O arminianismo é aquele que ensina que a soberania de Deus, ela anda junta com a liberdade humana que Deus deu ao homem. Tudo bem? Só que para a salvação, o homem está completamente impossibilitado de vir até Deus. Por isso Deus derrama a sua graça, capacitando o homem para tal. Mas depois nós vamos comentar sobre essa questão do arminianismo. Tudo bem até aqui, pessoal?
Só que, segundo o próprio calvinismo, a palavra final de Calvino são as institutas. Então, se as institutas é a palavra final de Calvino, então Calvino, ele era um supralapsariano. Alguém que acreditava no decreto ativo de Deus, tanto para a salvação quanto para a perdição. Porque é a posição oficial de Calvino nas institutas. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo passo. Pessoal, o Teodoro de Beza e os outros calvinistas supralapsarianos, eles declaravam que estavam apenas esclarecendo os pormenores lógicos da doutrina da eleição. Eles liam Calvino e reinterpretaram Calvino ou interpretaram Calvino, trazendo mais questões, mais profundidade nesses assuntos que Calvino escreveu. Então eles vão dizer aqui, eles esclareciam os pormenores da doutrina da eleição que Calvino ensinou nas institutas. Mas o fato é que até hoje, ninguém sabe dizer de fato, com segurança, se Calvino aprovaria ou não o calvinismo que existe hoje. Isso aqui é para se pensar, hein? Os calvinistas dizem que o arminianismo, que Armínio, é uma teologia não acabada, terminada depois. Podemos dizer o mesmo do calvinismo, porque Calvino foi ambíguo em algumas questões. Tudo bem? Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Alguns estudiosos, pessoal, eles acreditam que Calvino teria aprovado essa ideia do calvinismo hoje, mas outros acham que não. Por isso que existe o calvino hipercalvinismo e o calvinismo moderado. Tudo bem? Ô, meu filhote aí, fala oi pessoal pra turma. Oi. Meu filho hoje ele foi pra escola com um cabelo maluco. É isso mesmo, né? É de São Paulo. Foi com o cabelo do São Paulo. E amanhã vai ser como? Amanhã é dia do colorido. Tem que ir todo colorido. Amanhã tem que ir todo colorido pra escola. Camisa de uma cor, short de outra. Meia de outra cor. E até o cabelo pintado se quiser. Colorido. Mas vamos continuar aqui. Tchau, pai. Até daqui a pouco, molecote. Então, pessoal. Então, para alguns, Calvino teria afirmado o infralapsarianismo em vez do supralapsarianismo, que os decretos vieram depois da queda. E depois nós vamos estudar o infralapsarianismo, que é uma resposta ao supra. Agora, pessoal, vamos falar sobre algumas objeções aqui desse ponto. Por ser extremamente mecânico, o esquema do supralapsarianismo do Beza, ele foi contestado por Jacó Armínio e depois pelo próprio calvinismo, que virou o calvinismo moderado. Que aí o calvinismo moderado criou o esquema de infralapsarianismo, que é depois da queda, que vai divergir do supralapsarianismo apenas na ordem dos decretos. O infralapsarianismo também vai dizer que Deus escolheu um para ser salvo e outros não. Só que só depois da queda. É só essa a diferença. O irmão Luiz Ventura está dizendo, benção. Amém, irmão Luiz Ventura. Tamo junto, irmão. Material é muito bom. O professor está aqui só para interpretar o material que é muito bom. O professor aqui é o de menos aqui. Ou seja, pessoal, a primeira fragilidade, estamos na objeção, embora outros que já fizemos, a primeira fragilidade desse supralapsarianismo, até por alguns calvinistas, é na questão do propósito de Deus, de determinar a salvação dos eleitos e a queda dos perdidos.
antes do propósito de criar. Ou seja, Deus já cria sem dar chance nenhuma para quem não é eleito. E vou repetir, a doutrina da eleição é bíblica? É. Mas a eleição é baseada na fé prevista e não num decreto arbitrário de Deus. Tudo bem? Amém até aqui? Vamos continuar então, gente. Qualquer dúvida podem perguntar, tá bom, pessoal? Estamos com bastante aluno hoje na sala de aula aí. Pode perguntar. Então, isso vai deixar subentendido que o Deus dos cristãos calvinistas não é um Deus de amor. Bater forte agora. Mas é um Deus que ama só os eleitos que ele elegeu de forma arbitrária. Aí mundo não é mundo, todos não é todos, e aí vira uma salada danada. Mundo é o mundo só dos eleitos. Por exemplo, existe uma passagem em Tito 2:11 que vai dizer que Deus, ele deseja que todos os homens sejam salvos. Você sabe, John MacArthur, que é um teólogo, foi um teólogo calvinista, você sabe o que ele vai dizer na nota de rodapé da Bíblia, de estudo deles? Que o decreto de Deus é maior que o desejo de Deus. Sabe como que ele refuta essa nota da Bíblia? Que Deus deseja salvar a todos, mas como ele decretou salvar só os que ele escolheria de forma arbitrária, o decreto é maior que o desejo. Gente do céu, o problema não é MacArthur escrever isso. O problema é uma pessoa em sã consciência dizer sim e amém para uma aberração dessa. Eu gosto muito do John MacArthur, mas na escatologia, na parte cultural e histórica que ele escreve dos textos bíblicos. Mas na salvação, pessoal, na doutrina da salvação, na doutrina de dons espirituais, na doutrina do Espírito Santo, sem chance. Inclusive eu digo para você, tá? Procura acompanhar sempre os teólogos no YouTube, etc. Comprar livros dos teólogos da sua confissão de fé, para tua cabeça não ficar embaralhada, tá bom? Pede conselho para homens, para mestres da sua confissão de fé, de acordo com a igreja que você congrega, para você sua mente não ficar embaralhada. Como é que um pentecostal continuista dos dons vai querer ouvir alguém que não crê na continuidade dos dons falar sobre dons espirituais? Só vai sair abobrinha. Não vai sair nada que você aproveita. Tudo bem? E o contrário também. Beleza? Pessoal, no calvinismo é ensinado que Deus é para todos, mas depois nas entrelinhas, quando você está lá fazendo parte do grupinho, aí vão te enfiar a teologia reformada, que vão dizer que não é bem assim que Deus ama a todos. O todos que Deus ama é o todos os eleitos somente, é todos os pré-determinados para a salvação. Eles dizem uma coisa no culto público, mas ensinam outra no seminário, nas entre paredes. E eu não estou aqui, pessoal, descendo a lenha, nem nada. Estou dizendo o fato, o que acontece. Tudo bem? Você vai ver uma igreja reformada pregar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí ele vai pregar: cremos que nesta noite aqui Deus ama a todos, porque todos que estão aqui, todos foram escolhidos por Deus para salvação. É uma presunção sem tamanho, né? Então lá tá todos os eleitos. Nos outros não sei, mas lá está. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Isso é antibíblico. Nem em todos os cultos, em todas as igrejas, denominações, todos são salvos. Jesus vai falar
que quando o trigo estava crescendo, que é uma representação da igreja no Novo Testamento, o inimigo veio e semeou o joio. Nem todo mundo que está na igreja é trigo, pessoal. Tem joio lá também. Você sabia? Pois fica sabendo agora. Nem todo mundo é ovelha, tem lobo também. Nem todo mundo é um mestre verdadeiro, tem falso mestre também. Se você não sabia, fica sabendo agora. Vão pregar que Deus ama o mundo de tal maneira, mas depois vão te ensinar que esse mundo, na verdade, não é todas as pessoas do mundo, mas somente as pessoas que Deus escolheu. É o mundo dos eleitos e não a humanidade como um todo. Cuidado, sai dessa cilada. Beleza, pessoal? Vamos continuar então. Pessoal, esse esquema, essa ideia, ela enfraquece o amor de Deus, enfraquece o principal atributo de Deus, que é amor e bondade, e misericórdia. Pois a Bíblia, ela repete de forma exaustiva e sem dúvida o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Sabe que é bom? Sabe o que é o amor, pessoal? É o amor ágape, é o amor incondicional. Que Deus nos ama simplesmente porque Ele quis nos amar e não por nada que pudéssemos oferecer. Sabe o que é a bondade, pessoal? A bondade é o amor em ação. A atitude do amor é a bondade sendo praticada. E a misericórdia, a palavra misericórdia é uma palavra latina, que é miser, e córdia vem de córnea, coração. Significa o quê? Que Deus tem dó da nossa miséria e é de coração. Pela misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecíamos. O que nós merecíamos? O próprio abandono de Deus e a morada no inferno, porque somos pecadores. Mas por causa da misericórdia, Deus não nos dá o que merecíamos. Aí Deus coloca a graça. Aqui com a graça, Deus nos dá o que nós não merecíamos. Nós não merecíamos a presença de Deus, não merecíamos o Espírito Santo, não merecíamos os dons espirituais, não merecíamos a salvação de vida eterna, não merecíamos nem Jesus Cristo morrer na cruz por nós, mas Ele fez por amor a nós. Aleluia! O irmão Luiz Ventura está dizendo: você está arrebentando hoje. Minhas dúvidas sobre o infra e o supra estão sendo esclarecidas. É isso aí, irmão Luiz Ventura. Quem estuda, aprende. Eu costumo dizer, nas outras, você escuta. Mas na nossa, você entende. O Emerson vai dizer aqui, ó. Agora começou as pregações do Xande, como eu e ele costumamos dizer, as borrachadas. Nunca onde você congrega todos são salvos, porque assim colocamos a palavra do Altíssimo em vão. Verdade, e é isso mesmo. Mas vamos continuar aqui. Só que, apesar de Deus ser bondade, amor e misericórdia, Ele também é justiça. E Deus não toma o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Muitas vezes eu recebo essa pergunta no seminário: professor Alexandre, Deus deixou de amar as pessoas que são condenadas ao inferno? Não. Mas mesmo amando, porque são criaturas de Deus, por causa da rebeldia do homem, sobre este homem está imposta a ira judicial de Deus. Então, mesmo amando de forma incondicional, por causa do atributo da justiça, as pessoas que não estão em Cristo não serão salvas.
Porque a Bíblia diz assim, que ninguém vai ao Pai senão por mim. Muita gente diz que chega a Deus, com sua boca fala que tem Deus, professa a Deus, tem sua religião. Mas a verdade é que só se achega a Deus através de Jesus Cristo. E o Jesus Cristo, conforme diz as Escrituras, não é conforme diz fulano nem beltrano. Se fulano e beltrano fala de Jesus conforme as Escrituras, aí tá beleza. O que as Escrituras dizem? Que Jesus é o Messias, o enviado de Deus para salvar. A Bíblia diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus, ele é o YHWH do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Deus poderoso, Deus todo-poderoso e Deus Criador. A Bíblia diz que Jesus, Deus se encarnou, tomou forma humana para viver, para morrer, de forma substitutiva no nosso lugar, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e a Bíblia diz que ele, como Deus, cabelo branco como a neve, fala de eternidade, pés com latão reluzente, representa que onde ele pisa, ele conquista. Senhor do Senhor e Rei dos Reis, escrito na sua coxa, representa que ele é o Todo-Poderoso. Esse é o Jesus das Escrituras. Se você crê desse jeito, então tu és salvo, e será salvo tu e a tua casa. Mas seu Jesus, onde você está lá, não é esse Jesus? Abre teu olho, fique esperto. Porque a forma de que você acredita que Jesus influencia na eternidade de salvação ou perdição. Cuidado! Continuando aqui, pessoal. Como Deus poderia fazer justiça na vida de um pecador que não foi dada por Deus nenhuma condição, ou seja, não foi dado graça para esse pecador, para que ele pudesse não ser o pecador? Pois é. Ezequiel 18 e 23, vamos ler a Bíblia, pessoal. Ezequiel 18 e 23 vai dizer o seguinte, vamos lá. Ezequiel 18 e 23. O irmão Luiz Ventura está dizendo que as dúvidas dele sobre o supra e o infra está sendo retirada, né? E nós nem falamos sobre o infra ainda, varão. Estamos só no supra. Mas eu já vou falando e refutando, que é para não ficar dúvida em ninguém. E alguém fazer corte do meu vídeo e dizer que eu virei calvinista por aí. Não tenho nada contra os calvinistas. Tenho contra o calvinismo porque é antibíblico. Tudo bem? Ezequiel 18 e 23, olha o que Deus vai dizer. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? O calvinismo vai dizer que Deus decretou uns para ser salvo e outros para ser perdido através dos seus decretos. Mas a Bíblia está dizendo que isso não existe, porque Deus não se agrada na morte do ímpio. Ou seja, Deus não decretou que o ímpio fosse ímpio. Pelo contrário, Deus preparou a graça para que esse ímpio se torne um santo. Mas precisa da resposta do ímpio, depositando fé no Senhor. Tudo bem, pessoal? Aqui é Bíblia. É Bíblia. Bíblia neles. Tudo bem até aqui, gente? Deixa eu ver quanto tempo tem de aula já. Para a gente dar continuidade e não cansar os irmãos. Tá tranquilo. Gente, dando continuidade então nessa questão, como pode um Deus de amor e bondade ter o propósito de decretar, antes mesmo de dar uma oportunidade, a desgraça da maioria dos seres humanos?
que Ele mesmo criou para sua glória. Sendo que o ensino geral da Bíblia é que Ele julga e condena aqueles que rejeitam o senhorio dele, e não aqueles que Ele programou para que rejeitassem o seu senhorio. Como pode Ele ajudar alguns a reconhecer seu senhorio de forma obrigatória e não dar oportunidade para os outros de também reconhecer esse senhorio? Como pode Ele ajudar alguns e rejeitar os outros, se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas? Vocês estão entendendo, gente? Ou seja, não há nisso um contrassenso, sendo que o princípio bíblico de condenação só é aplicado quando há culpa. Então, como poderia Deus aplicar uma pena condenatória antes mesmo que o condenado infringisse os mandamentos que Deus ordenou? E quando esse condenado infringisse as leis que esse Deus ordenou, é porque o próprio Deus decretou que esse condenado fizesse obras que o condenassem. Isso não tem lógica, pessoal. Não tem lógica. Tudo bem? Claro, é verdade que o conhecimento e a vontade de Deus abrangem toda a eternidade. Quando a gente fala de toda a eternidade, a gente se refere a tudo que precede o tempo. Porque Deus vive no estado presente, como eu disse no começo da aula, que Agostinho ensinou para nós. Para Ele não existe passado nem futuro. Para Ele tudo é o eterno presente. Tudo bem? Claro, não há nenhuma dúvida de que Deus sabia que o homem que Ele criou iria pecar. Isso não se discute. Isso é onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Mas o que a gente não pode conceber é a ideia de que Ele criou o homem determinado, feito para pecar. Pastor Edinaldo, paz do Senhor, pastor. Deus te abençoe, servo de Deus. Tudo bem? Porque o pecado ele veio ao mundo como consequência da liberdade que Deus deu para o homem. Porque se Deus não desse essa liberdade, o homem seria qualquer coisa, menos ser humano. O maior presente que Deus deu ao homem foi a decisão de escolha para o homem. Sem o livre-arbítrio, o homem não poderia ser a imagem e semelhança de Deus. E Deus queria na terra um ser semelhante a Ele. É o que está na Bíblia. Ainda que isso trouxesse consequências funestas para o homem, mesmo Deus sabendo de tudo isso, Deus permitiu, porque o homem colheu aquilo que ele plantou, desobedecendo a voz do Senhor. Entretanto, para que o homem não se perdesse, Deus preparou o antídoto. E antes da fundação do mundo, Apocalipse 13:8 vai dizer, quer ver? Vamos ler lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Pega a tua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 13, apesar de ser um livro de profecia futura, tem uma coisa interessante aqui. Apocalipse 13, versículo 8, vai dizer assim: e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Jesus, como Deus está sempre, para Deus é sempre hoje, Jesus já estava morto desde a fundação do mundo, para trazer a sua morte substitutiva para salvar a todos aqueles que creem. Amém? Ou seja,
desde a eternidade passada, vamos dividir assim, já fazia parte do plano de Deus a morte substitutiva de Cristo, porque Deus sabia desde toda a eternidade que o homem pecaria, mas não deixou o homem, como diz lá fora, não deixou o homem na chuva, mas Deus preparou a salvação para o homem. Ou seja, igual falamos no começo da aula, que a salvação é pela graça sois salvos, mas é mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A oportunidade de ser salva não vem de nós, é Deus que proporciona através da graça e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Tudo bem, pessoal? Não há nenhuma dúvida, eu vou repetir aqui, que Deus sabia que o homem que criou iria pecar. Mas como eu disse, o antídoto já estava lá preparado para que ao sair do tempo Kairos, eternidade, o presente de Deus, que é todo dia é hoje, para entrar no Cronos, que é o tempo humano, na plenitude dos tempos, Jesus viria para nascer, para viver, para morrer, para trazer o evangelho, as boas novas de salvação ao homem. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. A vida eterna, pessoal, é muito mais do que não morrer. A vida eterna é muito mais do que viver para Deus para sempre, na eternidade. A vida eterna é ter a vida de Deus dentro de nós. Nós vamos aprender isso daqui mais para frente, nessa matéria da soteriologia. Toma a tua água, respira. E vamos lá. Pessoal, a oferta de salvação no calvinismo, nos bastidores, no seminário, é diferente daquela que é dada na Bíblia. Porque Deus amou o mundo. A palavra mundo ali no grego é cosmos. É ordem de beleza. É toda a terra habitada. E não somente alguns poucos escolhidos. Deu para entender, gente? Amém? Então vamos continuar. Dificilmente você vai ver um pastor calvinista pregar para um auditório composto de pessoas salvas e perdidas, crentes e descrentes, que antes de Deus criar o universo, ele teve o propósito de decretar a perdição eterna de uma porção da humanidade. Dificilmente ele vai falar isso. Inclusive vai dizer que a família, os filhos dos que congregam lá naquela igreja, também são eleitos, só porque congrega naquela igreja. Aí já é demais, né, gente? Aí já é demais. Ou seja, dificilmente eles vão pregar que pessoas salvas e perdidas no universo foi decretado desde a fundação do mundo e que lá naquele auditório deles, alguns que estão ali não são salvos. Dificilmente eles vão fazer isso. Tudo bem? E quando Deus criou o universo, ele teve o propósito de decretar a perdição eterna de uma porção da humanidade. E se ele não tem coragem de pregar isso, tem que admitir que está escondendo da igreja dele, do auditório dele, uma das principais partes da sua doutrina fatalista. Peguei pesado agora, né? Mas é assim que funciona. Sei que depois vai jorrar aqui um monte de comentário de monergista, de calvinista, dizendo que eu estou errado, que não é bem assim, e blá 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 e blá blá blá. Mas é bem assim sim. Eu conheço como é que é lá. Conheço o que se ensina nos seminários. E conheço o que eles pregam no culto. Que é diferente do que eles ensinam no seminário. Agora, os pastores arminianos pentecostais ensinam que a salvação está no alcance de todos. Todos que se rendem a Cristo saem da condenação eterna e entram para a salvação eterna. O irmão Ana me está perguntando,
eu posso dizer que é a salvação hereditária? É mais ou menos isso que eles ensinam. Como eles são aliancistas, a teologia do pacto, por exemplo, assim, eles batizam crianças, bebezinhos, para garantir a eleição dessa criança. Como o catolicismo batiza as crianças para garantir que deixe de ser um excomungado, um réprobo, e passa a fazer parte da linhagem. Só que isso não é bíblico. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. A salvação e o batismo é um ato de fé, de confissão. Se com tua boca confessares e no coração creres que eu sou o Salvador, então serás salvo. Está em Romanos 10. Tudo isso parte da teologia do pacto, ou teologia da aliança, onde ensina que se o pai é salvo, por causa do pacto, da teologia da aliança, o filho também é salvo. Mas pessoal, na Bíblia, cada um dará conta de si. Seu filho, sua esposa, seu irmão, seu familiar, seu amigo, cada um dará conta de si, para salvação ou para perdição eterna. Ninguém salva ninguém. Jesus Cristo salva todos, que vem até Deus através dele. Tudo bem, pessoal? Por exemplo aqui, os calvinistas, eles excluem a doutrina que afirma que Deus amou a todos os pecadores. Aí eles vão fazer o quê? Pregam a doutrina de um Deus favoritista, colocando em conflito os atributos de Deus e suprimindo as declarações da Bíblia, onde afirma que Deus amou o mundo todo mundo, e mundo é mundo mesmo. E dizer que o mundo que Deus amou se restringe apenas a escolhidos, implica em atropelar, é isso mesmo, a hermenêutica bíblica, pois as declarações devem ser entendidas no sentido usual da Escritura, como sempre foi entendido pelas pessoas que viveram no tempo que a Bíblia foi escrita. Outro elemento que fragiliza a doutrina calvinista é a questão do livre-arbítrio, que ele é interpretado como um atributo praticamente suprimido nos eleitos. O eleito não tem o livre-arbítrio. O eleito tem o direito de aceitar a salvação goela abaixo. Não que isso seja ruim. Mas é só eles que são salvos, os outros não. De modo geral, e sem declarar de forma aberta, cerceia o exercício do livre-arbítrio em todos os homens, deixando claramente subentendido que ele só é exercido plenamente pelos perdidos, porque o perdido tem o livre-arbítrio de continuar indo para a perdição, mas o eleito tem a livre obrigação de ser eleito na marra. Vocês veem que não tem lógica esse ensino? Mas vamos continuar. O fato de Deus escolher dentre a massa caída um grupo de remanescente não significa que ele não gostaria que esse grupo fosse maior. Entende aqui, hein? Como eu disse, a eleição e a predestinação é bíblica. Só não é bíblico o jeito que o calvinismo ensina. Agora sim, Deus gostaria que o grupo de eleitos fosse maior. Sim, uma vez que o intento de Deus sempre foi alcançar todos os homens. Embora Deus permitiu depender do homem aceitar ou rejeitar a oferta de salvação. Porque o homem fez o maior presente que Deus lhe deu, livre-arbítrio, a sua própria porta para rejeitar o próprio Deus. Tudo bem, pessoal? Aqui nós vamos encerrar esse momento dessa aula, esse trecho. Estamos na lição 1, estamos na aula 2.
Hoje nós estamos aprendendo sobre o supralapsarianismo. Eu vou deixar aberto aqui para alguém que quiser fazer alguma pergunta. Nós vamos responder a pergunta que você tem. Se você não tiver nenhuma pergunta, nós vamos estar então encerrando essa aula. Tudo bem, pessoal? Já são 10 horas e 3 minutos, estamos com 1h30 de aula e já está muito bom para não cansar os irmãos. E nós faremos a próxima aula falando sobre o infralapsarianismo. Alguém tem uma pergunta, pessoal? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer esclarecer alguma dúvida? Vou deixar aqui para você responder enquanto eu tomo a minha água. Como essa aula vai ficar gravada e depois vai também para a rede social do YouTube, eu deixo em aberto para você que está assistindo a aula, quiser fazer uma pergunta pelo YouTube também, tá? Sobre essa aula, você pode perguntar que a gente responde. Amém até aqui, pessoal? Tá tudo certo então? Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor e até a próxima aula.